Então, o que que a gente vai conversar hoje, né? A gente vai conversar sobre, do ponto de vista da psicologia e das neurociências, como que você pode melhorar o teu relacionamento com os colegas e também com as pessoas da tua família, né? Serve para todo tipo de relacionamento, os conceitos que a gente vai aprender aqui. E a gente vai falar também sobre motivação, né? Motivação do ponto de vista do cérebro e motivação do ponto de vista da mente, né? Então, eu vou te explicar para vocês aí todos esses conceitos, o que que é o cérebro, o que que é a mente, quais são as diferenças e o meu propósito é que vocês saiam daqui sabendo como se motivar, né? Porque existem estratégias de automotivação que são muito interessantes e que são muito estudadas e que são muito validadas, né? E vocês vão aprender a fazer isso. Então, meu objetivo é que vocês saiam daqui com ferramentas práticas, né? Para vocês modificarem tanto as relações que vocês têm, quanto a tua forma de se automotivar. Então, esse é o meu objetivo. E como eu acho interessante, é sempre bacana a gente iniciar as conversas já que, né, a gente tem ramos de estudo diferentes, a gente começar alinhando a linguagem, né? Então, assim, na psicologia, nas neurociências, a gente tem algumas palavras para designar os conceitos. Então, motivação para a gente é um conceito, por exemplo. Então, acho que a primeira parte da fala, eu vou passar destrinchando esses conceitos para vocês. Então, dizendo para vocês o que, que é motivação, né? O que que são conflitos, o que que são, como que são as relações. Então, vou falar sobre conceitos, né? A primeira parte da aula vai ser para você entender os conceitos. Então, vou começar sobre motivação, né? O que que é motivação para a gente que estuda a mente humana e para a gente que estuda o cérebro, né? O que que seria motivação? A motivação, ela está envolvida em tudo que a gente faz, né? Muitas vezes vocês ouvem o pessoal aí do coach, o pessoal da autoajuda, falar muito em motivação. Mas o que geralmente eles estão falando é sobre empolgação, né? Eles estão falando sobre empolgação e não sobre motivação. Que a empolgação é aquilo que você vai numa palestra, você ouve a palestra e sai empolgado, né? Isso é uma coisa. A empolgação, ela é um processo momentâneo de alta energia. Agora, a motivação, ela é um conceito bem mais complexo para a gente. A motivação é um conceito que envolve quase tudo na nossa vida. Então vamos começar com um exemplo. Eu vejo que o pessoal aí está tomando chimarrão, né? Por que que a pessoa estaria tomando chimarrão e não estaria tomando chimarrão, né? Existe uma motivação cerebral do corpo e da mente para você consumir essa substância. Por exemplo, eu estou tomando café aqui, né? Por que que eu estou consumindo esse café? Existe um motivo para isso. Então, a motivação, ela tem a ver com circuitarias do cérebro e também tem a ver com modelos mentais. O que que são modelos mentais? São esquemas de pensamento, né? Por exemplo, a tristeza é um modelo mental, a felicidade é um modelo mental, né? A motivação é um modelo mental. Então, é um caminho neuronal do cérebro. Isso é um processo mental, um processo que a mente faz. Então, se a gente pensar que o cérebro ele tem tanto a parte física quanto o produto dela, né? Produto dessa parte física, que é a mente, a gente vai pensar o cérebro como uma laranja. Então, existe o bagaço da laranja, que são ali né, os, os, as dobrinhas do cérebro, ali, o córtex, toda essa parte. Mas existe também o suco da laranja, né? Que é o produto. E esse produto é a mente. Então, eu sou psicólogo, eu estudo esse suco, né? Eu estudo a mente e pela minha formação, mas também, né, por muito interesse, eu estudo as neurociências como de forma autodidata, né? Então, as neurociências estudam o cérebro em si, o objeto, e a mente é estudada pela psicologia. E para a gente, o que que é a motivação, né? As neurociências vão dizer que a motivação é um processo que envolve
a substância, né, o hormônio neurotransmissor dopamina. Se vocês vão pensar na dopamina, com relação ao que vocês ouviram falar por aí, vocês vão ver que o conceito que vocês provavelmente ouviram falar de dopamina, ele está errado. O que geralmente as pessoas falam sobre dopamina? Elas geralmente falam que a dopamina tem a ver com prazer, que a dopamina é liberada quando você tem uma sensação de prazer. Só que isso foi uma das primeiras ali, né? Uma das primeiras noções da dopamina. Hoje em dia a gente entende que a dopamina ela tem muito mais a ver com antecipação. Eu vi que a Silvia levantou a mão aí. Quer fazer alguma pergunta, Silvia? Pode colocar no chat aí a pergunta e escreve ela que depois eu respondo, ou eu respondo assim que você fizer a pergunta, não tem problema. A minha fala aqui ela não é toda estruturada, eu só estou passando para vocês os conceitos de forma bem livre, então pode colocar suas perguntas aí. Então os neurocientistas descobriram lá pelos anos 60, 70, o que era a motivação, né? Como é que eles fizeram isso? Tinha um macaquinho que acendia uma luz quando ele apertava um botão para ganhar suco. E os macacos, eles adoram suco, né? Então o macaquinho apertava o botão, caía o suco, só que antes de cair o suco, ele via uma luz acesa. E aí o que aconteceu? Eles começaram a pensar, bom, será que essa descarga dopaminérgica ocorre quando o macaco aperta, quando o macaco toma o suco, ou quando a luz acende, né? Então eles começaram a investigar isso. E se descobriu que a dopamina ela é liberada quando a luz acende. Ou seja, quando o macaco percebe que vai existir uma antecipação, o cérebro dele registra picos de dopamina. Então foi assim que se descobriu que a dopamina ela não tem a ver com prazer, ela tem a ver com motivação. A dopamina é a molécula da motivação. Né? É a molécula do nosso cérebro que faz a gente setar objetivos, né? Ela faz a gente setar direções. Então, quando eu olho para minha xícara de café e tenho vontade de beber, o que está acontecendo com o meu cérebro? Descarregando dopamina. Né? Se eu pegar aqui um pacote de bolacha e olhar para esse pacote, eu vou descarregar dopamina. Então, isso é a base da motivação segundo o cérebro. Né? Tudo que você precisa fazer para se motivar é saber lidar com a dopamina. Ou seja, é saber mexer nos sistemas psicológicos, né, nos sistemas de trabalho, para que eles gerem dopamina. E como que eu sei disso? Né? Se você parar para estudar a questão das redes sociais, né? Por que as pessoas ficam tanto tempo nas redes sociais? Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas as redes sociais, elas são processos muito bem estudados do ponto de vista das neurociências. Né? O pessoal que faz a rede social, né, que constrói a rede social, são pessoas que estudam muito bem esses processos dopaminérgicos. Então você vai dizer assim, bom, Jean, você falou que a dopamina é uma substância, né, que faz a motivação acontecer dentro do cérebro, né? Que motiva um ser a buscar algo, né? E você falou também que para a gente conseguir se motivar, né? A automotivação, ela passa por você entender esse processo dopaminérgico. E aí você me pergunta se tem como fazer isso, né? E eu te digo que tem. Tanto é que você vê que existem mais de 2 bilhões de pessoas, ou seja, quase 30% do planeta Terra, usando o celular diariamente, né? Usando diariamente as redes sociais. E então isso para nós é uma grande prova de que se você estuda o processo dopaminérgico e você entende o processo dopaminérgico, você consegue burlar o sistema natural, né, do processo dopaminérgico para você usar ele a teu favor. Então, eu desenvolvi um conceito que é o seguinte: existe
as nossas tendências naturais, né? Existem as nossas tendências biológicas e existem coisas que a gente pode fazer para melhorar essas tendências, para burlar algumas tendências. Então eu chamei isso de antinatural. Por que antinatural? Porque se a gente for pensar do ponto de vista evolutivo, o ser humano é o quê? O ser humano é um ser que surgiu, os primeiros indícios do ser humano na Terra são de 2,5 milhões de anos. A gente não tem nem noção de quanto esse número significa. Mas vamos lá, 2,5 milhões de anos surgiu o primeiro Homo, né? E 2,6 milhões de anos atrás começou, na verdade, a Era do Gelo. Então vamos pegar um gráfico aqui, vou fazer com a mão para você ver. A Era do Gelo e o surgimento do ser humano são mais ou menos assim, ó, né? Você tem aqui o início da Era do Gelo e o início do ser humano, o primeiro surgimento dos humanos, e você tem aqui, né, 12 mil anos atrás, o final da Era do Gelo e o início da agricultura. E o que isso tem a ver com a nossa sensação de dopamina, de motivação, né? Tem a ver que a gente evoluiu para uma era de escassez, né? A Era do Gelo, a Era Glacial foi uma era de escassez absurda, né? Não tinha comida, né? Era muito frio. A expectativa de vida de um ser humano nessa época era de 30 anos, então o ser humano evoluiu numa era de escassez absurda, né? Então a nossa mente era sempre focada ao perigo, sempre focada em sobrevivência, né? Então essa é a nossa tendência natural. E o que é o antinatural que eu digo, né? O antinatural é o córtex pré-frontal, que surgiu há 70 mil anos atrás. Então, se você parar para pensar, o ser humano existe há 2,5 milhões de anos e 70 mil anos atrás ele despertou, né? Existe uma estrutura bem atrás da tua testa que é o córtex pré-frontal, né? Existe o córtex frontal e o pré-frontal. Quanto mais para frente, mais evoluído é. Quanto mais para frente, mais envolvido em raciocínio, em memória, em atenção, em processos complexos, que são os processos complexos que nos diferenciam dos animais que não são tão evoluídos quanto nós, né? Então, o que acontece? Se você entender esses mecanismos, é isso que eu chamo de antinatural, é você entender esses mecanismos naturais e você conseguir burlar aqueles que não são legais para você. Por exemplo, a Era do Gelo nos ensinou a ter um corpo que ama economizar energia por conta do gasto calórico, não tinha calorias, então não tinha comida. Então, nosso cérebro, se ficasse, por exemplo, 2 minutos sem glicose, ele dava uma pane, né? Ele dá uma pane e ele fica com sequelas. Então, fazia muito sentido um corpo que economizasse muita energia, né? Fazia muito sentido ter um corpo que amasse guardar calorias. Então, por isso que nós somos uma estrutura biológica que gosta de armazenar gordura, por exemplo. A gente gosta de comer mais do que a gente precisa para que a gente armazene essa gordura, para que a gente não morra de inanição. Só que qual que é o problema? Hoje em dia existe a indústria da comida, que barateou demais o acesso às calorias. Então hoje a gente tem o problema oposto. A gente tem o problema de excesso de caloria. Quando você vai na padaria, quando você vai no supermercado, você não tem que se esforçar muito para comer algo muito calórico, de uma maneira muito rápida, né? Então você tem barras de chocolate, por exemplo, que tem lá 1.000 calorias. Você tem um lanche do McDonald's que tem 1.500 calorias. Então isso, o que eu chamo? É uma lacuna evolutiva. O que aconteceu? O cérebro humano ele continua evoluindo da mesma forma como todos os seres evoluem, né? Os pesquisadores dizem que você precisa de 20 a 200 mil anos de contato com uma característica ambiental para mudar uma estrutura do cérebro. Então, o que isso significa? Nosso cérebro é o mesmo de 200 mil anos atrás, onde a gente buscava gratificação imediata e onde a gente não tinha comida. Então, o que a gente precisa fazer hoje? A gente precisa entender essas tendências naturais, né? E a gente precisa criar novas tendências naturais. A gente precisa sair da motivação natural, né, corporal, e a gente precisa criar o nosso esquema de motivação, né? Eu chamo disso
de esquema motivacional. Você precisa criar o teu esquema motivacional. Por quê? O teu cérebro ele não está preparado para estudar 5 anos para uma faculdade, depois fazer um mestrado, depois fazer um doutorado. O teu cérebro ele gosta de gratificação imediata. O teu cérebro ele gosta de rede social, de chocolate, de coisas assim, né? De TV. São coisas que você não se esforça muito e você obtém a gratificação naquele momento. Porque se você pensar que o ser humano caçador-coletor, ele caçava, né, e comia, ele coletava e comia, ele tinha uma gratificação imediata, né? E se você parar para pensar que o ponto de agricultura foi sendo desenvolvida, já não era mais tão imediato, né? Existem culturas aí que demoram 1 ano para serem colhidas. Existem frutas, verduras, enfim, que demoram meses. Então o nosso cérebro, ele foi sofrendo, ou melhor, né, a nossa psicologia foi sofrendo com essa lacuna evolutiva, ou seja, a nossa sociedade, a nossa mente, ela saltou para fora da evolução. Ela começou assim, vem num gráfico de evolução do cérebro, de repente surgiu ali o fogo, a escrita, o dinheiro, todos esses processos tecnológicos, e a nossa mente começou a saltar, evoluir muito rápido, dobrar a complexidade de processamento muito rápido. Só que o nosso corpo ainda se manteve, bem como era antes. Então, se você for ver os estudos antropológicos, você vai ver que os antropólogos dizem o seguinte, olha, o pessoal lá, os aborígenes da Austrália, eles gastam a mesma quantidade de calorias que a gente. Existe um teto de gasto de caloria. E não importa o quanto você corra, o quanto você se mate, você ainda gasta um teto, né? Vamos dizer que você gasta de 1.500 a 2.500 calorias por dia, né? Um homem, por exemplo, que gasta mais. E o aborígene da Austrália lá que anda 50 quilômetros por dia, escala árvores de 12 metros, também gasta essa mesma quantidade. Aí você vai dizer, nossa, Gia, mas como assim? Como é que o cara se mata lá fazendo atividade física intensa e gasta a mesma coisa que a gente numa vida mais ou menos sedentária? Porque o nosso corpo, ele se adapta e o nosso corpo continua, né, com a mesma adaptação que ele criou para a Era do Gelo. Então, isso que eu chamo de esquema antinatural, é você entender que o teu corpo, ele não está adaptado para a sociedade que a gente vive agora. O teu corpo tá muito bem adaptado, o teu cérebro e o teu corpo tá muito bem adaptado para te jogar lá na Era do Gelo e lá sim, você seria o top do top, né? Dos seres que habitam aquele lugar. Mas hoje não, porque hoje a gente tem muita tentação, né? A gente tem muita descarga dopaminérgica fácil e rápido. E se você for parar para pensar, quase todo mau hábito, ele é originado disso, né? Isso que eu chamo de eventos naturais. Os eventos naturais são isso, coisas que são fáceis de ocorrer, rápidas e que dão um imenso prazer, né? O que é um evento natural, por exemplo? É você ter a vontade de ficar vendo Netflix o dia todo. É uma série de eventos naturais. É natural para você fazer aquilo, né? Outra coisa natural é você escolher um alimento, por exemplo, no iFood e muito calórico, em vez de você foi lá preparar a comida, enfim. Então, o que isso quer dizer com motivação, né? Você precisa entender as estratégias de motivação naturais do teu corpo e você precisa saber como você não cair nas tentações do teu corpo e do teu cérebro. Porque geralmente elas são ruins. Né? Você não vê ninguém acordando por aí assim e dizendo assim, bom, hoje eu acordei e hoje eu tô com uma imensa vontade visceral de ler 50 páginas de um livro, resumir esse livro e fazer uma aula fenomenal. O que a gente tem vontade intrínseca, assim, natural, né? A gente tem vontade de fazer um pouquinho menos, a gente tem vontade natural de descansar, a gente tem vontade natural de comer alguma coisa doce. As nossas vontades naturais, elas são muito mais para o lado negativo. O que nos salva é o nosso córtex, o que nos salva é o nosso processo racional, né, que tenta lidar com todas essas tendências, né, tentações, e tenta fazer um processo inverso. Então, o que a gente estuda na psicologia? Formas de fazer isso. A gente estuda como ensina uma pessoa a usar
a motivação natural que já existe, que quase sempre leva ela para maus hábitos, e a gente ensina essa pessoa a reverter esse processo, né? Então, por exemplo, existem motivações extrínsecas e intrínsecas, né? As extrínsecas é, por exemplo, teu salário. Teu salário é uma motivação extrínseca, ela é fora, ela é externa a você. E existe a motivação intrínseca. E o que os pesquisadores descobriram é que a motivação intrínseca, ela é muito mais poderosa do que a motivação extrínseca. O que isso significa? Significa que, se, por exemplo, eu sou um diretor da escola que vocês todos trabalham e eu resolvo motivar vocês, eu posso fazer o seguinte, eu posso dar um aumento para vocês de R$ 100 num mês só, ou seja, um bônus de R$ 100, ou eu posso fazer um elogio para você de alguma coisa que tem muita importância para você. Por exemplo, para mim, o que tem muita importância? Quando eu dou uma aula e o pessoal diz assim, nossa, depois daquela aula que você deu, teve uma vez que eu estava fazendo uma palestra assim, e o guri disse assim, olha, eu saí da tua aula e eu peguei o meu tênis para correr, porque eu estava falando sobre exercício físico. Então isso para mim motiva muito mais do que o dinheiro. Então o que a gente estuda assim na psicologia, né? Quando você entende a motivação intrínseca, você consegue reverter todo esse processo natural e que muitas vezes te leva para lugares não tão interessantes. Quando você consegue entender o que te motiva de maneira intrínseca, você consegue bolar esse esquema antinatural, ou seja, esse esquema para nadar contra a correnteza do cérebro e a correnteza do corpo, que vai todo, né, na contramão do que a cultura nossa hoje tem como valoroso, né? Hoje em dia a gente premia as pessoas que se esforçam por longos anos, né, com ações sem gratificação imediata. É isso que a gente gosta, é isso que a gente premia, né? Um escritor, o que é um escritor, né? Uma pessoa que fez doutorado, né? Todas essas coisas que a gente valoriza na sociedade são coisas que a pessoa tem que aprender a se automotivar de maneira intrínseca e permanecer fazendo ações por muito tempo sem ganhar resultado imediato, né? Então, o que você pode fazer? Você pode se tratar como um cavalo de carga, né? E dizer assim, não, eu vou fazer isso durante 5 anos e não vou me dar nenhuma gratificação e vou aguentar. E você pode aí tentar lidar com a sorte e com a tendência do teu cérebro de dizer, olha, isso aqui não tá legal, não tô motivado a isso, né? E o teu cérebro é assim, tudo que não é uma coisa que motiva, ele desiste, ele não aloca energia psicológica e física para você fazer o que não tem motivação, né? Motivação é isso, é motivo para agir. Se eu não tenho motivo para agir, eu não ajo. E o cérebro te diz isso, olha, esse cara tá querendo estudar aí esse livro, mas eu não quero, né? Se eu não tenho uma motivação intrínseca muito, muito clara de por que eu quero estudar esse livro, eu vou preferir ir pela tendência natural. Eu vou preferir fazer coisas que não são essas coisas que o meu córtex está dizendo, né? Então, vou entrar nesse conflito de emocional com racional. E o que prevalece é o que é mais antigo, né? O que prevalece é o que foi ensinado por mais tempo, digamos assim, né? E a natureza nos ensinou por mais tempo a ouvir o racional, a ouvir o automático, a ouvir o natural, né? A ouvir aquilo de gratificação imediata, né? De dopamina instantânea. Então é isso que é o natural. E como que você faz um processo antinatural, né? Eu tenho um curso que fala sobre isso, mas eu vou passar para vocês uma dica que é bem interessante, que é do esquema motivacional, né? Que existem 7 elementos do comportamento antinatural. Um deles é o esquema motivacional, que é onde você vai tentar entender como que você pode ser uma máquina de dopamina para você mesmo, para você mesma, em relação a esses objetivos e metas que você possa ter. E presumindo que você tenha, né? Porque é importante falar isso também. A grande maioria das pessoas que a gente atende com depressão,
né, com anedonia, que é aquela falta de motivação para viver, aquela falta de energia em tudo, são pessoas que não têm um objetivo, né? Um objetivo, uma meta, um sonho. Isso que a gente fala de objetivo, meta, sonho, coisas a conquistar, né? Um caminho a percorrer, isso é, do ponto de vista do cérebro, aquilo que vai permitir com que a motivação surja, né? Se você não tem um fim, você não vai ter o meio. E a motivação para nós, ela é o meio. Então, assim, se eu não tenho a xícara com o café, eu não vou ter vontade de beber ele. Concordam? Se eu não tenho aqui esse livro me apontando aqui para mim que eu não li, eu não vou ter vontade de ler, né? Então você tem que primeiro setar objetivos, né? Eu presumo que vocês tenham feito isso, e se não fizeram, eu recomendo demais que vocês façam, né? Vocês têm que ter ali os objetivos de longo prazo, de curto prazo, né? Colocar ali as metas, por exemplo, as metas para mês, para ano, né? Tudo de acordo com aquilo que você acha que é capaz de fazer, né? A meta boa é qual? É aquela que está entre a tua capacidade e a dificuldade, né? Então a meta boa é aquela que vem assim, ó, como forma transversal. Ou seja, ela não é super difícil, porque se ela for super difícil, eu vou ficar muito ansioso perante ela e vou desistir. Mas ela também não é super fácil, porque se ela for super fácil, eu vou ficar com tédio. Então, o meu cérebro não vai entender que é interessante eu ir naquela direção, né? Talvez porque eu já conquistei aquilo, ou talvez porque aquilo é muito fácil. Então, a meta boa é aquela meta que tem um bom balanço entre me desafiar, mas também respeitar a minha capacidade. Então, por exemplo, eu gosto muito de escrever. Uma boa meta para mim não seria escrever 10 páginas por dia, nenhuma, porque uma eu já escrevo muito fácil. Então, a minha meta, quando eu estou escrevendo algum artigo, algum e-book, algum livro, a minha meta é 3 páginas por dia, né? Porque uma é muito fácil, agora 10 eu ficaria travado já no início. Então, a meta, do ponto de vista do cérebro, ela é bem elaborada quando você estipula uma meta muito específica, muito clara, muito objetiva, muito mensurável. Então, o que que é isso? Eu tenho que escrever 3 páginas por dia, das 8 ao meio-dia, no computador ou à mão, né? No aplicativo tal, no processador de texto tal. Ou seja, objetiva, específica, né? Diz quando que vai ser feito, diz como vai ser feito, diz como vai ser mensurado, porque a mensuração também é um dos elementos que eu trabalho lá no meu curso. A mensuração, ela envolve você saber de 3 coisas. Você está agindo, você está tendo desempenho e você está tendo resultado, né? Muitas vezes a gente não controla o resultado, porque ele depende de fatores externos. Por exemplo, você vai fazer uma prova, aí você depende da nota dos outros alunos também para você passar uma prova de concurso, por exemplo. Então, muitas vezes na nossa vida a gente não depende 100% da gente o resultado. Então, eu ensino lá no meu curso o pessoal a fazer a mensuração por ação e desempenho. E o resultado você só fica com ele na questão do objetivo mesmo, né? Você fica com ele na mente e você, em vez de focar nele, você foca no processo de aprendizagem, né? Eu já vou falar para vocês um pouco mais depois sobre metas de processo e metas de aprendizagem, que os estudos nos mostram quanto a isso. Então, você tem que colocar primeiramente uma meta, ou um objetivo, né? Ou um sonho, seja lá como você quer chamar, você tem que ter uma direção, né? O cérebro humano, ele funciona da seguinte forma: existe um self, que é uma autoimagem, e existe um caminho que esse self tem que percorrer. Então, a nossa vida mental, né, você existe aqui em mundo físico, mas dentro da cabeça você também é uma história. Então, a gente trabalha, por exemplo, na terapia narrativa, que é a terapia que trabalha com as histórias que a gente conta para nós, que são coisas que geram emoções e tudo mais. Na nossa mente, você é uma história na tua mente. Dentro da tua mente, você é uma história.
E nessa história existe um personagem que se vê como positivo ou negativo e que tem algum sonho ou objetivo, e entre esse sonho e esse objetivo e esse personagem existe um obstáculo. Então, essa é o resumo da nossa vida mental. Quase 90% da nossa vida mental se desenrola em cima dessa estrutura narrativa, né? Uma pessoa querendo algo e enfrentando dificuldades para chegar a esse algo. Então, se você não tem um algo, se você não tem o objetivo, a meta, né, o ponto B, você não tem por que sair do ponto A, né? Então, o nosso cérebro ele não vai alocar energia para a gente fazer qualquer coisa que não tenha sentido, né? O sentido, o propósito precisa existir, né? O sentido, o propósito, a meta, enfim. Tem gente que chama isso de formas diversas, mas é sempre a mesma coisa. Se vocês forem ver, quem te ensina a perseguir sonhos, quem te ensina a atingir resultado, quem te ensina a atingir objetivos, né? Quem te ensina a achar um propósito, quem te ensina a achar um sentido, todo mundo está falando da mesma coisa, né? Que é esse mapa entre o ponto A e o ponto B, né? E o que está entre esse ponto A e esse ponto B. Então, primeiramente, você vai ter que fazer isso. Então, eu diria aí, se você está anotando, anota. Primeiro elemento da motivação, um sentido, uma rota, um propósito, um porquê, né? Uma meta, um objetivo. E como que tem que ser essa meta, né? Ela tem que ser a meta SMART, né? Que chama. Specific, né? Específica, mensurável, né? Mensurable, atingível, né? Muito específica, muito mensurável, muito. Desculpe, esqueci do resto dos elementos, mas é específico, mensurável, atingível, né? Desafiador. Não pode ser muito fácil, mas também não pode ser muito difícil. E tem que ser algo que intrinsecamente você valoriza, né? Então, assim, se você colocar uma meta para mim, talvez eu não goste tanto dessa meta. Se eu não gostar tanto dessa meta, talvez eu não aloque recursos mentais e físicos para ir atrás dessa meta. Então, você tem o primeiro ponto, né? Que é o ponto da rota, de onde ir, de o que buscar. Nesse ponto, você já tem um porquê alocar recursos. Nesse ponto, o teu cérebro já entendeu que ele deve acionar sistemas de motivação, né? Porque você tem algo para fazer. Se você tem a motivação intrínseca, você tem um plus, né? Se você tem a motivação intrínseca, você tem um pouco mais de facilidade em buscar esse objetivo, essa meta ou essa energia. Se a meta não for natural, né, que eu expliquei para vocês da meta natural e da meta antinatural, é muito melhor. Porque as metas naturais, o que vão ser? As metas naturais são as tentações. Então, existe uma história muito bacana que um amigo meu me contou uma vez. Na verdade, é uma história mitológica grega, né? Mas ele associou essa história mitológica grega a uma coisa bem interessante. Ele disse assim: Jean, tu conhece a história do Ulisses, né? Que é aquele cara que estava indo para Ítaca e tal, lá, e estava atravessando o mar. Ele tapou os ouvidos e os olhos e pediu para a tripulação amarrar ele no mastro, porque ele não queria ouvir o canto das sereias. E o que seria o canto das sereias? As sereias, elas eram conhecidas na mitologia grega como seres que davam muita vontade de pular no mar e ir atrás desse ser, né? Então os tripulantes se perdiam atrás das sereias. A sereia cantava e era irresistível. E eu faço essa analogia da sereia para dizer sobre os eventos naturais que a gente tem na nossa vida, né? Ou seja, aquele chocolatinho esperando na mesa, a Netflix lá instalada na TV, prontinha para ser ligada, enfim, né? Todas essas coisas que nos puxam para a preguiça, para a desmotivação, né? Então, se você consegue evitar essas sereias, né? Se você consegue minimizar o canto dessas sereias, né? Se você não consegue retirar elas do mar, você pelo menos tapa os teus olhos.
Então, que isso significa, né? Por exemplo, quando eu quero ler um livro, o que eu faço? Tô lendo esse livro aqui, O Ego é Seu Inimigo. Eu tô com ele sempre perto de mim. Então, assim, ele tá aqui na minha mesa. Se eu sair, provavelmente eu coloque ele na mochila. E aí, se eu tiver numa fila de banco, onde é que vai estar o livro que eu tô lendo? Bem nas minhas costas. O que eu faço quando eu tô querendo ler um livro? Eu procuro deixar a TV desligada, procuro deixar o computador mais longe, porque o computador eu entro e vai ter YouTube, vai ter um monte de coisa, né? Vai ter milhares de estímulos. Então, por que eu vou mergulhar no mar das sereias, sem venda, sem estar amarrado em nada, né? Com os olhos e ouvidos prontos para consumir, 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 se eu estou querendo fazer uma coisa que é o contrário disso? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para proteger a minha motivação, depois dela existir, né, um objetivo, uma meta, uma rota, dela ser específica, mensurável, atingível, né? Depois que eu tenho tudo isso, eu tenho que proteger esse meu ambiente, né? Eu tenho que me proteger do canto das sereias, que são os eventos naturais, que são as tentações. Então, todas essas tentações que estão no ambiente, elas estão atacando diretamente o teu autocontrole, que é uma coisa que a gente entende que não é a melhor estratégia para você lidar com uma dificuldade, você apelar para o autocontrole. Porque o autocontrole é a tua energia psíquica, né? O teu autocontrole é uma. Existe uma molécula de quando a gente pensa, né? Existe o trifosfato de alguma coisa lá, não lembro o nome, mas é trifosfato, ou seja, três fósforos, né? Três moléculas lá. Quando você raciocina demais, você perde uma delas, um desses né? Um desses trifosfatos. Você se esforça um pouquinho mais, você perde o segundo. Quando você perde o terceiro, existe uma molécula que se liga no teu cérebro e diz para você que você está cansado, ou seja, você começa a ter sono. Então, o que vai acontecer se você não tirar as sereias do caminho? O teu cérebro vai se desgastar tanto, né, querendo ter autocontrole, ou seja, o teu cérebro vai querer isso aí, ó, o Guilherme colocou, trifosfato de adenosina, exatamente isso. Quando o teu cérebro ele gasta muito isso, ele está gastando o teu recurso cognitivo, né? Está gastando o teu recurso, a tua energia ali, as moléculas que tem para te gastar na tomada de decisão. Então não faz sentido você deixar o ambiente cheio de estímulos, né? Cheio de tentações, e aí você vai ter que, em vez de tomar as decisões que você teria ali no papel, ali escrevendo o teu projeto, escrevendo o teu trabalho e tal, você vai ter que gastar toda essa energia, que também é biológica, física, para você não escutar esse canto das sereias. Então, outra coisa que eu ensino as pessoas ali no meu curso é trabalhe o ambiente, arquitete o ambiente para você ter motivação, né? Faça um ambiente motivacional, né? Antinatural, ou seja, elimine as tentações, elimine todas as sereias, né? Elimine tudo aquilo que você acha que te puxa para comportamentos não produtivos que você não quer, né? E coloque outras coisas no lugar, né? Outros gatilhos que te acionem comportamentos mais produtivos, comportamentos que você quer. Então, trabalhar a automotivação tem a ver também com saber gerir o teu ambiente de trabalho, o teu ambiente de estudo, o teu ambiente de vida, né? Quando você consegue fazer o que eu chamo de arquitetura da melhor escolha. A arquitetura da melhor escolha é um conceito que eu peguei da psicologia e adicionei uma palavra, porque existe a arquitetura da escolha, né? A arquitetura da escolha é o quê? Quando você força as pessoas a tomarem alguma decisão. Então, quando você entra no Facebook, no Instagram, você está entrando num ambiente lotado de arquitetura de escolha. A arquitetura da escolha da rede social é para você ficar lá dentro e não sair. Então, por exemplo, se você compartilhar um link no Facebook que tem um vídeo de YouTube, é muito mais propenso que o algoritmo não mostre esse link para as pessoas. Por quê? Ele não quer que você saia e vá para o YouTube que é concorrente dele. Então, o algoritmo te mantém ali.
Então ele esconde coisas que podem te fazer sair dali, né? Então isso que a gente chama de arquitetura da escolha. A economia faz muito isso, né? Os mercados fazem isso, né? As lojas, o marketing. Quando você quer fazer alguma pessoa tomar alguma decisão, você não pode mexer no cérebro dela, manipular diretamente o cérebro dela. O que que você faz? Você manipula o ambiente dela. Então a gente sabe que em certo ambiente é muito mais propenso que uma pessoa tome certa decisão. Então, se você arquiteta o ambiente, você arquiteta de certa forma, ou de forma indireta, você arquiteta a decisão que a pessoa vai tomar. Então, quando você vai no mercado lá, a disposição do refrigerante e da água determina a quantidade de consumo desses objetos. Foi feito um estudo, né, onde as pessoas colocaram a água no nível da cabeça e o refrigerante no nível dos pés. E aí se aumentou em 25% o consumo de água naquele supermercado que foi feito esse teste. E aí fizeram a inversão, colocaram o refrigerante em cima e a água embaixo, mudou o consumo para 25% a mais de refrigerante e 25% a menos de água. Então, o que isso quer dizer? A gente não é independente do ambiente que a gente vive. Muito pelo contrário. A gente é muito contextual. Nosso cérebro, ele toma decisões de maneira muito contextual. Então, se você consegue ter um pouquinho de controle sobre o teu contexto, você consegue ter muito mais motivação. Você consegue controlar a tua motivação, né? Porque é isso. Eu expliquei para vocês o que que é motivação natural, né? Natural é aquilo que existe um gatilho, libera dopamina, e a dopamina ela faz o teu corpo querer aquela coisa de todo jeito. Então, quando você libera dopamina, você libera também noradrenalina, que é o quê? A dopamina ela faz você, por exemplo, olhar para o café aqui e ficar com a vontade de tomar, né? A dopamina faz você, pum, setar o objetivo, né? Setar a tua comunicação visual, o teu foco. E a noradrenalina faz o quê? Te deixa inquieto, né? A noradrenalina te deixa, assim, tremendo de vontade de fazer algo. Então, esses dois processos, eles estão envolvidos na motivação, né? Por isso que se você tiver as sereias, né? Se você tiver o canto das sereias chegando até o teu ouvido e chegando até teus olhos, você vai ficar absurdamente inquieto para buscar essa sereia. Você vai querer ir atrás dela, você vai querer pular no mar. Não tem chance para você. Então, o que que você pode fazer é arquitetar o teu ambiente para que não surjam sereias, ou para que elas não cheguem até você, a imagem delas, né? Ou para que o, o canto delas não chegue até os teus ouvidos. Então, isso é a arquitetura da melhor escolha. Porque se você for parar para pensar na arquitetura da escolha, os caras estão dizendo o quê? Você pode arquitetar escolhas das pessoas, né? Você pode induzir as pessoas a fazerem coisas. Só que essas coisas não são boas para as pessoas, concordam? Você ficar 30 horas dentro do Instagram não é bom para você. Você ficar 1 hora por dia no YouTube não é necessariamente bom para você, né? Você ficar 5 horas no Instagram, como muitos ficam, não é muito bom para você. Então, o que eu ensino é a arquitetura da melhor escolha. A melhor escolha para você, né? Então, ela leva do ponto de vista de que você já tenha um objetivo, já tenha uma meta específica, mensurável, atingível, e que você agora projete o ambiente para que todas as tentações que existam nesse ambiente sejam para te jogar nos comportamentos que te colocam na direção desse objetivo. Então, por exemplo, teve uma vez que eu estava tentando estudar para um concurso público e eu sempre gostei muito de tocar violão. E o violão, naquele momento, se tornou minha sereia, né? Porque eu sempre fui um adolescente que tocava horas e horas e horas, né? Violão, guitarra, tudo isso, eu adorava isso. Então, naquele momento, o violão e a guitarra e a minha caixa de som se tornaram sereias. O que que eu fiz? Eu tirei esses objetos da minha casa, eu levei para casa do meu pai, que era bem longe, e vendi meu carro. Então, assim, não tinha como eu ficar tocando guitarra.
Eu fiquei 2 anos sem tocar, né? E consegui passar no concurso, passei em primeiro lugar. Mas não foi por autocontrole que eu passei em primeiro lugar. Não foi por força de vontade que eu passei em primeiro lugar. Foi porque nesse momento, bem nessa época, eu caí num capítulo de livro que é o capítulo que eu estou ensinando para vocês agora. Eu caí no capítulo de livro que é sobre motivação no trabalho, que é um capítulo de um livro que pega os conceitos mais novos e mais consolidados de motivação que a gente tem e é organizado por, sei lá, 30, 40 pessoas, 30, 40 psicólogos, né, americanos. Então é um livro de resumo das principais estudos sobre motivação. E eu peguei aquilo ali e falei, bom, será que isso aqui funciona? Vou ver se isso funciona comigo, vou testar comigo. Então o que que eu fiz? Arquitetei o meu ambiente, só tinha livro, só tinha apostila, só tinha lápis, não tinha mais nada no meu quarto, né, na minha casa, não tinha mais nada que não fosse algumas coisas que me colocavam dentro dos gatilhos de começar a estudar. Então eu tinha alguns quadros com resumos em um lado da sala, eu tinha no quarto um grande cartaz que eu colocava os resumos, o meu computador eu instalei algumas coisas, por exemplo, DFTube. DFTube, ele apaga tudo que existe no YouTube, ele deixa só a barra de pesquisa e o vídeo que você está vendo. Porque você sabe que quando você entra no YouTube, você está entrando num ambiente altamente arquitetado para te fazer permanecer ali por horas e horas e horas, né? O algoritmo do YouTube quer que você passe mais tempo ali para vender mais anúncios. Então, eu instalei esse DevTube. Na época eu usava o Facebook ainda, hoje eu não uso. E aí eu instalei o Feed Eradicator no Facebook, que é o quê? Ele tira também tudo que existe no Facebook e deixa só a mensagem das pessoas no cantinho aqui. Então, se você quiser falar com as pessoas, você clica e fala, mas você entra no Facebook e não aparece absolutamente nada no Facebook. Não aparece feed, não aparece vídeo, nada, nada, nada. E alguns outros aplicativos que bloqueiam sites e tal. Então, o que que eu fiz? Fiz uma arquitetura onde, para mim, ficar horas no Facebook, para mim, ficar horas na Netflix, né? Assinei a Netflix. Então, o que que eu fiz? Tirei todas as sereias do caminho. E aí, minha única preocupação era ficar motivado demais a estudar. Tanto é que as pessoas às vezes falavam para mim pegar leve, diminuir o ritmo, né? Então, assim, quando você arquiteta o teu ambiente de uma forma certa, não é mais problema para você ter motivação para fazer o que você quer. O problema para você vai ser gerenciar para você não ficar aquela pessoa, aquele doido, né? Que eu tava assim, quase numa loucura, assim, né? Eu estudava quase demais. Então, assim, as pessoas às vezes tinham que me dar Jean, dá uma diminuída, né? Porque senão também você vai ter uma estafa. Mas olha só, como é difícil, e não era fácil para mim estudar para concurso também, né? Eu nunca tinha estudado para concurso naquela época. E eu sempre gostava de ler, por exemplo, esse livro que eu mostrei para vocês, livros assim, de como melhorar a nossa cabeça e tal. Eu não gostava de ler legislação, não gostava de ler sei lá, direito penal, direito administrativo. Eu não gostava de ler essas coisas. Mas eu comecei a me tornar tão motivado que realmente as pessoas diziam para mim: dá um tempo hoje, vamos sair, tomar um ar. Tu já estudou tanto, dá um tempinho hoje. E eu dizia: não, eu tô com vontade de estudar. Então, assim, é possível você trabalhar a motivação psicológica e cerebral. É só você conseguir entender como funciona esse processo. E aí funciona, né, através da descarga de um neurotransmissor, que é a dopamina, que vai te dar uma vontade de ir atrás de algo, se esse algo existe. Então tem que ter o objetivo, tem que ter a meta. E se esse algo existe, vai descarregar a dopamina. Se descarregar a dopamina, vai descarregar a noradrenalina. E aí você vai ficar inquieto e motivado a perseguir isso. Aí vai depender do ambiente, né? Que é o terceiro ponto, né? Primeiro ponto é você ter o que fazer, ter o ponto B, ter a meta, ter o objetivo. O segundo ponto é você entender como forçar esse gatilho iniciar, né? Como fazer com que esse gatilho inicie. E aí você trabalha o ambiente.
E o terceiro é você manter isso, né? E daí você mantém fazendo a mensuração. A gente sabe que quando a gente tem metas de processo, metas de feedback, metas de aprendizagem, a gente se motiva muito mais do que metas de resultado. O que é meta de resultado? É assim, vou pegar a Luciane ali e vou dizer para ela, olha, você tem que fazer 50 páginas para tal dia. Aí a Luciane chega e me entrega. E eu digo, muito bem, conseguiu. Isso é uma meta de resultado. Ou seja, ela diz para você que você fez ou não fez. Então, essa é uma meta muito ruim do ponto de vista psicológico e neurofisiológico. Uma boa meta é o quê? Se eu pegar, por exemplo, a Raquel e dizer para ela, Raquel, vamos fazer o seguinte, você vai ter que escrever 50 páginas até semana que vem. A cada 2 páginas, você traz para mim e eu leio e vou te dar um ok. Isso é uma meta de aprendizagem. Isso é uma meta de processo. É uma meta que faz você focar no caminho até o resultado, né? Então, isso é muito mais motivador, extremamente mais motivador do que meta de resultado. Então, eu coloco uma analogia que é a seguinte, olha, correr atrás de um objetivo e se manter motivado é como você chutar uma bola num campo muito grande, chutar uma bola e correr atrás dela, mas você não corre atrás dela olhando para a bola, porque isso é focar no resultado. Se você foca no resultado, você não sabe onde é que você está andando, você pode tropeçar e cair. Então você chuta a bola, que é um movimento inicial de setar o objetivo. Depois disso, você foca no caminho que você está percorrendo e não na bola. Você foca no caminho porque quando você vê, você já chegou na bola, você já conseguiu ela, e aí você está muito fortalecido, muito fortalecida para você criar senso de competência interna, né? Criar senso de que você consegue atingir as coisas. E aí você fica muito mais competente para setar o próximo objetivo e para correr atrás dele, né? Então isso é uma meta de processo, isso é uma meta de aprendizagem. É quando você foca no processo. E aí a gente diz assim, quando você falar para a pessoa que ela vai, vamos pegar um exemplo, eu vou falar para a pessoa carregar tijolos, né? Carregar tijolos. Eu e o Guilherme temos que carregar tijolos. Aí eu falo pro Guilherme assim, Guilherme, eu vou carregar 90 mil tijolos. E me ajuda? Eu acho que ele não vai ficar muito motivado. Agora, se eu falar assim pra ele, Guilherme, vamos fazer o seguinte, a gente vai construir um castelo. Aí ele vai dizer, opa, que bacana. Vai ter meu nome lá no castelo. E aí, eu digo pra ele, bom, mas pra isso, a gente tem que carregar 90 mil tijolos. Aí ele vai dizer, putz, 90 mil tijolos é tijolo pra caramba. Então, o que que a gente faz? A gente seta um objetivo que é muito específico, muito mensurável, que dá vontade de realizar. E a gente diz agora, pronto, setei o objetivo, vamos construir um castelo. Agora, as pequenas ações, elas ficam menos doloridas. Concorda que é mais atrativo carregar 90 mil tijolos para construir um castelo do que só carregar 90 mil tijolos? Então você consegue entender que o big picture, ele é importante, né? A visualização, né? Você imaginar, mentalizar, isso do ponto de vista neurológico é muito importante para você se motivar. Só que agora, se é um objetivo difícil, e quanto mais ele for difícil, mais isso é verdade, você precisa fracionar, né? Quando você começa a fracionar, você começa a criar metas de processo, metas de aprendizagem. Então você diz assim: agora eu e a Anete vamos fazer o seguinte: a gente vai carregar cada semana 10 mil tijolos. E aí a gente vai mensurar se a gente está fazendo isso. Então a gente vai colocar um quadro na parede e toda semana, quando a gente carregar, completar 10 mil tijolos, a gente faz um check ali. Aquela semana a gente conseguiu. E na semana 2 a gente conseguiu de novo. Ou seja, o que que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o terceiro passo, é mensuração. Porque quando eu estou fazendo uma mensuração, quem já tentou perder peso sabe como isso é importante, né? Quando você começa a mensurar, você começa a entender se as suas ações estão tendo resultado ou não. Então, existem três processos na mensuração, né? Mensuração de ação, mensuração de desempenho e mensuração de resultado. Então, assim, nesse processo, por exemplo, de perder peso,
A ação seria o quê? O que que eu como, o que que eu não como, né? Será que eu contei as calorias hoje ou não? Isso é a ação. O desempenho é o quê? Quantos quilos eu perdi nessa semana, né? E o resultado é aquilo que você disse. Olha, eu quero perder 20 quilos em um ano, né? Então, assim, o processo de mensuração envolve você saber que o resultado muitas vezes não depende diretamente de você. Só que quanto mais você vem para trás, melhor. Se você focar toda a tua energia em mensurar, em conseguir ativar as ações, é muito provável que você consiga desempenho, né? E se você tem mais desempenho, quanto mais desempenho você tem, mais provável que você atinja o resultado. Então, o que, que muita gente diz? Foque no resultado, né? E eu digo para as pessoas o contrário, eu digo para as pessoas assim: estabeleça o resultado como uma meta, né? Estabeleça o big picture como uma meta, mas depois mensure as ações, né? Foque toda a sua energia nas ações, porque as ações é a coisa que você mais consegue controlar através desses gatilhos ambientais que eu falei para vocês, né? De arquitetura da melhor escolha. Então essas coisas vão estar engatilhando você, jogando motivação em você, o teu cérebro vai estar te motivando com dopamina e noradrenalina, então você vai estar uma máquina de resolver aquilo. E aí, você vai dizer assim, bom, Gia, mas a ação não é resultado, né, Gia? Porque às vezes as pessoas passam a vida inteira tendo ações e não tem resultado. Bom, aí entra o fator de competência que você vai adquirindo com o tempo, né? Mas quanto mais ações, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que quanto mais ações eu tenho, num sentido, mais provável que eu tenha desempenho nesse sentido, né? Então, por exemplo, se é uma pessoa que está querendo emagrecer, quanto menos calorias ela come, ou seja, ações, mais provável que ela emagreça, né? Se é uma pessoa que está querendo escrever um livro, quanto mais quanto mais dias ela senta na frente do computador e escreve de fato algo, mais provável que esse algo que ela escreveu resulte em algo bacana, ou seja, desempenho. E quanto mais ela faz ações, mais ela tem desempenho, e quanto mais ela olha o desempenho, mais ela se motiva a continuar. E aí, o que vai te trazer resultado é isso, é a consistência no tempo. Então, você faz as ações e se mantém nas ações. Conforme você for agindo e conseguindo, e aí você vai tendo consistência, vai aumentando o teu desempenho, vai aumentando a tua capacidade, o teu senso de competência vai aumentando, e é muito mais provável que você chegue no resultado. Então, esses são alguns conceitos que eu queria passar para você sobre motivação, né? Resumindo, existe motivação interna e externa, né? Interna o quê? Intrínseca, aquilo que é valoroso para mim, aquilo que me dá brilho no olho. E aí envolve um pouquinho de autoconhecimento também, né? Existe a motivação externa, que é quando você é recompensado de fora por algo. Não é tão interessante quanto a motivação interna. Existem as motivações naturais, né, evolutivas, que muitas vezes não são legais para a gente, e existem as motivações não naturais, que são as motivações que, através do teu intelecto, do teu córtex, do teu racional, você arquiteta o ambiente externo e interno, né, para você se motivar a percorrer aquilo que não é gratificação instantânea, a percorrer objetivos que não trazem gratificação momentânea. E existem as metas de processo e as metas de aprendizagem. O que é mais interessante? Você trabalhar com meta de processo. Então eu diria assim: saiba onde você quer ir, saiba qual o ambiente que vai te levar para esse lugar e foque no caminho até lá, né? E mensure se você está andando. Acho que seria essas frases resumiriam toda a minha fala de hoje, né? Saiba para onde você quer ir, saiba se você está andando até lá, ou seja, mensuração de ações, né? Saiba quantos passos você dá por dia até esse lugar, saiba se esse lugar é importante ou não para você, né? Motivação intrínseca. E saiba como fazer o ambiente te jogar no sentido de andar para esse lugar, né? Que é a arquitetura da melhor escolha. E aí, então, eu encerro a parte da motivação e
posso deixar aberto agora para vocês perguntarem ou comentarem alguma coisa. E aí depois a gente vai para o segundo tema, que são as relações, né? Como a gente melhorar as relações. Eu vou abrir aqui o microfone de vocês, então eu vou ficar em silêncio. Se vocês quiserem falar, podem falar. Tá liberado aí para vocês comentarem, perguntarem, enfim. Se quiser fazer uma pergunta, faça a oferta original da Taripé. A oferta original, você acaba com você. Pessoal, quem sabe que assim está muito bem. Você ainda não viu, né? Eu acho que a Giovana tá com o microfone aberto, Giovana. Não sei se você tá fazendo uma pergunta ou não, mas o teu áudio tá ficando bem, bem baixinho. Não consegui entender o que vocês falaram aí. Oi. Olá. Eu sou a Márcia. Eu acho que a tua fala é mais durante a fala uma reflexão, porque eu viajei assim, em inúmeras ações, metas estabelecidas, e muitas delas deu super certo, assim, inconscientemente, sem eu ter essa noção, essas classificações. Muito válida mesmo, não somente para a vida profissional, e sim pessoal, principalmente, Sim. né? Exatamente. Na verdade, está tudo interligado. São muitos processos que a gente faz de forma automática, isso que eu falei, né? Então, o que que eu fiz, assim, eu tentei... Porque uma das minhas filosofias lá no meu curso é assim, eu divido a vida em 4 níveis, né? Quando você quer atingir alguma coisa. Primeiro, você sabe o que você não quer, você tem muita clareza do que você não quer. Depois, você define o que você quer. Depois, você define como conseguir isso. E depois, o quarto nível, você define o que que deu certo. Por quê? É interessante você saber replicar o que deu certo, né? Então agora você entendeu Claro. como que você se motivou e atingiu algumas coisas. Agora você trouxe para a consciência aquilo que você tinha feito certo de maneira inconsciente. Ou seja, o que que é importante agora? Que você consegue replicar isso na tua vida e na vida dos outros. Então, você consegue entender o que que deu certo para você, como deu certo para você. Então você tem uma ferramenta em mãos. Você não tem só um êxito. Porque um êxito não é uma ferramenta, né? É eu conseguir. Tá, mas conseguiu, que bom, beleza. Você festeja e parte para a próxima. Mas agora você tem uma ferramenta. Então você entende o que que deu certo. E aí você sabe do mecanismo. Isso você pode replicar no que você quiser, né? Exatamente essa é a minha ideia. Que você consiga replicar isso no trabalho e na vida pessoal também, né? Serve para as duas situações. Muito bacana. Valeu. Mais alguém, pessoal? Alguma pergunta, algum comentário? Podem abrir o microfone ou digitar. Tá, eu vou deixar então. Peraí, deixa eu ver. Tem alguém querendo falar ou não? Achei bastante interessante a palestra. Eu vou tentar fazer para ver se dá certo. Tomara que dê. Tá, não. Acho que o pessoal tá conversando aí com a. O pessoal tá conversando aí com a câmera. Então tá. Vamos pro próximo, que é relações, né? O que que eu quero fazer? A mesma coisa. O mesmo esquema. Eu quero te ajudar a melhorar as relações no trabalho, mas também ajudar a melhorar as relações em geral, né? O que que acontece? O ser humano tem algumas características, né, interessantes, assim, e que nos definem. Então, se você me perguntar, Gê, o que que define um ser humano? Eu diria que o ser humano é um dos animais mais sociáveis que existem no planeta, e além disso, o ser humano, ele saltou, de alguma forma, dos processos evolutivos e adquiriu uma complexidade mental muito além de todas as outras complexidades, né, cerebrais que os outros animais têm. Então, isso faz com que a gente tenha algumas coisas interessantes para pensar. Se a gente é uma das espécies mais sociáveis, e se a gente tem uma complexidade cerebral muito grande, isso significa que a gente tem um problema e uma solução, né? Qual que é a solução, né? A solução é que para a saúde mental, para a vida,
para nossa felicidade, as pessoas são fundamentais, né? As pessoas são o maior fator protetor de saúde mental que existe. A qualidade das relações entre as pessoas é o fator mais protetor de saúde mental. E aí tá, você me diz assim, bom, Gia, mas o que que acontece? Minhas relações são um pouco conturbadas, né? Minhas relações são um pouco difíceis, eu não entendo as pessoas não me entendem, eu discuto com as pessoas, eu não entendo as pessoas, enfim, eu tenho diferenças com as pessoas que eu não consigo, assim, conciliar, eu não consigo entender o jeito delas e, putz, isso me destrói porque eu não consigo lidar com as pessoas, né? Então, como lidar com as pessoas? Como entender as pessoas, né? Porque cada pessoa é única, mas ao mesmo tempo existem processos que são muito semelhantes. Então, por exemplo, o processo de motivação é um processo que é igual para todo ser humano, né? Não existe um ser humano que não se motiva com dopamina, né? Não existe um ser humano que não fica excitado para ir atrás de algo quando descarga noradrenalina nele. Então, existem processos que são iguais para todo mundo. E existem conteúdos que são diferentes e singulares para todo mundo. Então, todas as mentes são únicas, né? Cada ser humano é um universo em si, mas também um universo em si que é regido por leis, por processos que são processos que todo mundo também é regido por eles, né? Processos que todo mundo passa por eles e todo mundo sofre. Então, uma das coisas que eu quero falar com vocês aqui é o processo de conflito, né? Por quê? Porque falar de relação boa é fácil, né? Falar de relação legal é fácil, falar de relação bonita é fácil. Agora eu quero ver trabalhar o conflito, né? Que é o que deixa as relações ruins. Então, assim, queria dar uma ideia para vocês primeiro eu vou falar um pouquinho sobre os relacionamentos bacanas, né? O que que torna um relacionamento bom, né? Acho que primeira coisa, respeito. Quando você consegue enxergar o outro e respeitar a individualidade dele. As pessoas, elas ficam muito, elas se sentem muito violentadas quando você não respeita o jeito que elas são. E uma característica muito grande de um relacionamento ruim é quando você tenta mudar a essência da pessoa, né? Então, as relações são isso, são pontos de conexão entre os seres humanos e cada pessoa, eu acredito muito nisso, assim, cada pessoa tem algo a dar muito valioso e muito único. E, e é isso, você tem que conseguir visualizar isso na pessoa e fazer a pessoa entender que você visualizou isso, né? Então, o respeito é isso, é você entender, você demonstrar para a pessoa que é o seguinte, ó, eu te enxergo do jeito que você é e eu respeito isso, eu gosto do jeito que você é, mesmo que eu não concorde com você, né? Mas tá, a gente tem muitas diferenças com as pessoas às vezes, né? E como que a gente melhora isso? Como que a gente se comunica melhor, né? Por que comunicar? O que que tem a ver com relacionamento, né? Tudo. Quando a gente faz uma terapia de casal, por exemplo, o que que a gente faz? A gente ensina formas mais precisas de comunicação para o casal. Quando a gente melhora as relações numa empresa, né, eu sou psicólogo organizacional de uma empresa, quando eu faço desenvolvimento nas equipes, o que que eu tento fazer? É ensinar as pessoas a viver? Não, é ensinar as pessoas a se comunicarem melhor. O que que eu entendo? Que as relações, elas são como se fossem computadores ligados na internet, né? O ser humano se relacionando é como se fosse o computador ligado na internet. Se você sintoniza bem, né? Se você está com o teu IP configurado ali, né? Com toda o teu computador em dia, com a antena da Wi-Fi ligada, você se relaciona, ou seja, você troca informações com a rede. Só que se o teu aparelho está desconfigurado, você não se relaciona, você não troca informações com a rede. Então é a mesma coisa com as pessoas, né? Quando você se relaciona bem, é sinônimo de uma boa relação é onde a troca de informações flui de uma maneira eficaz e produtiva. Então, a Luciane tem uma ideia sobre o mundo, a Márcia tem outra ideia sobre o mundo, a Jane tem outra ideia sobre o mundo,
e a Anete e o Guilherme têm outra ideia sobre o mundo. Eu consigo entender todas essas ideias e respeitar todas essas ideias, e aí a gente consegue criar uma meta-ideia, né? Uma ideia das ideias. Isso é uma relação bacana. Isso é um grupo de trabalho que tem uma relação bacana. Cada um consegue dar o melhor de si e a gente consegue chegar num lugar que sozinhos a gente não consegue chegar, a gente não consegue pensar sozinhos. Então isso que é uma relação bacana, isso que eu penso que é uma relação bacana. E aí como que você faz isso, né? Como a melhora da comunicação. Então, configurando melhor o teu aparelho, configurando o teu computador, configurando a internet, você possibilita que a informação surja mais rápido e com mais velocidade. Então, você melhorar a comunicação é a mesma coisa que você melhorar o relacionamento. E aí tem uma ideia que eu sempre uso, que é uma ideia que eu criei em cima da CNV, não sei se vocês conhecem, Comunicação Não Violenta. A CNV é uma disciplina da psicologia que estuda formas de você trabalhar as relações no sentido de evitar que elas vão para o lado violento e para que elas melhorem a comunicação, né? Para a relação melhorar a comunicação. Então a CNV tem os passos dela lá, né? Observar, entender, perguntar, em vez de afirmar, né? Algumas coisas assim. E eu criei uma ideia em cima da CNV, que é assim, quase sempre que a gente tem um conflito com alguém, né? E por que eu tô falando em conflito, né? Porque, como eu falei para vocês, falar de relação boa é fácil, e não só isso. Quando a gente tem 10 pessoas no trabalho, a gente sempre vai ter duas que são extremamente motivadas e que querem fazer muita coisa. A gente vai ter 6 pessoas que não estão muito nem para lá nem para cá, e a gente vai ter 2 pessoas que querem estragar com tudo mesmo, né? Que são aquelas pessoas que querem botar a casa abaixo. Então, assim, sabendo lidar com essas pessoas, essas duas, eu acho que é mais fácil a gente melhorar as relações do trabalho, tirando os pontos negativos. Não sei se vocês concordam comigo, mas por mais positiva que você seja, por mais otimista que você seja, se tem uma pessoa que está querendo estragar com a coisa e você não souber lidar com ela, ela estraga de fato. É muito difícil lidar com a pessoa negativa. Ela estraga mesmo o clima do grupo e tal. Então, o que eu quero ensinar para vocês, né? Como melhorar as relações através do quê? Como resolver conflitos. Aquela pessoa problemática, aquela pessoa conflitiva, aquela pessoa que briga, aquela pessoa que birrenta, aquela pessoa que incomoda, aquela pessoa que, enfim, né? Vocês entenderam o perfil. Então, como resolver o problema que você tem com essa pessoa, como a equipe resolve o problema que ela tem com essa pessoa, como entender o que essa pessoa está querendo dizer, porque também vamos pensar aqui na pessoa que tem um problema com a equipe, que é a pessoa briguenta, que é a pessoa problemática. Essa pessoa não é doida, né? Esse cara não é doido. Ele está querendo alguma coisa, ele está querendo dizer alguma coisa, ele está precisando de algo. Então, o que eu ensino para as pessoas é detectar uma ideia central que governa o conflito com essa pessoa que você tem. Eu chamo isso de núcleo emocional do conflito. Então, o que é o núcleo emocional do conflito? Partindo da ideia que o conflito não é, primeiro ponto, conflito não é racional, né? Se fosse racional, você sentaria e conversava com essa pessoa de maneira racional e resolveria o problema. Só que você já fez isso e viu que não dá certo. Então, o conflito não é racional. O conflito é emocional. Então, primeiro ponto, né? Núcleo emocional. E por que núcleo? Porque se você for ver, as relações ruins que a gente tem, elas quase sempre se repetem num padrão. Então, por exemplo, vou contar uma história para vocês para exemplificar isso aí. Eu tinha uma relação que era muito difícil. Eu não conseguia entender a pessoa, eu não conseguia me comunicar com a pessoa. Nossa comunicação era muito truncada, difícil. E eu ficava me perguntando, foi bem na época que eu conheci esse conceito de núcleo emocional do conflito. E eu fui estudar a fundo esses processos de comunicação e como, né, eu fui estudar isso e passei meses e meses e meses
devorando esses livros de comunicação não violenta, de conflito, enfim, para entender o que poderia estar acontecendo ali. Porque eu já tinha, digamos assim, largado a mão daquele relacionamento, já achava que não valia a pena, mas eu ainda assim queria entender o porquê. Porque eu pensava assim, bom, se eu entender o porquê que esse relacionamento não deu certo, talvez eu ajude pessoas a melhorar outros relacionamentos que elas tenham e que podem dar certo. Então, assim, pensei, vou entender como que esse meu relacionamento fracassou para poder ajudar as pessoas depois. E aí eu comecei a anotar, né, todas as coisas que a pessoa me falava e que as coisas que eu falava para a pessoa. Comecei a anotar, fiquei anotando, meio que como se fosse um diário de relacionamento mesmo. Anotando, anotando, anotando. E aí eu comecei a olhar, depois que eu estava com a cabeça fria, né, depois que o conflito já tinha passado, eu comecei a olhar para aquela folha, né, olhar o que que eu escrevi aqui, o que que a pessoa me falou. Aí eu comecei a circular algumas coisas, né, circular algumas ideias ali. E aí foi passando tempo, se passaram aí, sei lá, 2, 3, 4, 5 meses, talvez. E eu tenho esse costume de fazer diários, então isso para mim não foi uma coisa difícil. Eu faço diários, né, do que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, né? Isso me ajuda a perceber meus padrões emocionais, meus padrões cognitivos, né? O jeito como eu penso e como eu enfrento os problemas. Me ajuda a não repetir alguns erros, né? Porque eu vejo, putz, mês passado eu pensei a mesma coisa numa situação parecida, então nesse mês eu não vou entrar nessa mesma armadilha. Então eu comecei a ler isso depois de um tempo. E aí eu comecei a notar um padrão. Todas as frases que a pessoa me falava, eu tentava minimizar o conflito e ela tentava agudizar o conflito, ou seja, tentar deixar mais doído mesmo. E eu comecei a pensar, nossa, qual a minha posição em relação à pessoa, qual a posição da pessoa em relação a mim? A pessoa está me atacando e eu estou me defendendo. Essa foi a primeira coisa que eu notei. E aí depois eu notei que os ataques da pessoa sempre tinham uma mensagem subliminar, uma mensagem inconsciente, né? E aí a terceira aspecto do núcleo emocional do conflito. Muitas vezes ele é inconsciente. E aí o que que é? A pessoa sempre se sentia diminuída. Então, assim, era uma pessoa que não tinha feito faculdade e ela achava que o fato disso, né, dela não ter feito faculdade, impactava na minha, sei lá, no jeito como eu via ela. Então ela se sentia muito diminuída por isso. E aí ela, por exemplo, ficava com ciúmes quando eu conversava com uma pessoa que era da minha área. Ela ficava com ciúmes quando eu comentava sobre alguma pessoa que era inteligente. Ela ficava sempre nessa posição de me atacar por se sentir, de alguma forma, diminuída, né? Existe um pesquisador que tem até um nome para isso. Ele diz que o nome disso como é que é o nome? O gap, é o gap de autoimagem, eu acho que é o nome que ele chama. O gap é como se fosse uma lacuna, né? Existe um lugar onde você não consegue chegar. Então, assim, eu tenho a minha autoimagem e ela existe uma falta ali, né? Eu não consigo me enxergar como uma pessoa boa, capaz, competente. E aí a minha imagem se projeta, né? Eu acho que os outros me acham assim também. Então essa pessoa provavelmente se achava incompetente do ponto de vista intelectual. E aí o que que acontecia? Ela achava que eu achava isso dela também, mas não me passava nem pela cabeça. E aí eu comecei a ver, que nem aqueles filmes que você vê a pessoa buscando emprego, né? Anotando ali, marcando ali, tentando achar alguma coisa. Comecei a tentar achar nesses meus escritos algum padrão. E o padrão estava muito escancarado ali, né? Eu me sinto diminuída por você. Era bem esse o padrão que eu enxerguei. E aí tá, eu comecei a entender esse conflito e aí vi que não tinha realmente chance de melhorar essa relação, porque era um padrão muito, muito patológico. E quando você deixa passar quando você não consegue entender o que está acontecendo e você deixa passar para se tornar uma coisa tão patológica, é difícil de recuperar. E aí, enfim, a relação acabou, mas eu comecei a estudar isso com os meus pacientes e comecei a estudar isso na empresa que eu trabalho. Então, comecei a entender, será que esse padrão se repete em outras relações também? Ou será que foi só comigo? E aí eu comecei a atender as pessoas. Chegava duas pessoas com conflito.
E eu ouvia a pessoa uma vez, duas vezes, três vezes, chamava a outra parte, uma vez, duas vezes, três vezes, e começava a entender. Existe um padrão aí. Essa pessoa, ela é especialista em tal coisa, e a outra pessoa não deixa ela atuar, e, pô, já entendi o núcleo emocional do conflito. Essa pessoa se sente ameaçada pelo saber da outra pessoa. Ou, sei lá, esse chefe, ele tem vergonha de se impor e por isso ele conflita com a equipe. Enfim. E o que é o núcleo emocional do conflito, então? É um núcleo onde dele derivam todas as ideias, problemas que a pessoa tem com você. Então, assim, vamos pegar um exemplo. Vou pegar um nome aqui que eu não citei ainda. Vamos pegar um exemplo aqui. Digamos que a Viviane tenha um conflito com a Raquel. E aí a Raquel, ela não gosta do jeito que a Viviane fala. Olha só, pegue um exemplo. Não gosta do jeito que a Viviane fala. Aí ela implica com o fato da Viviane ter deixado essa bateria aqui. Ela implica com o fato da Viviane ter pegado essa xícara branca. Ela implica com o fato dessa caneta, não sei o quê. Mas é tudo por causa do jeito que ela fala e do jeito que ela não gosta do jeito que a outra fala. Então, assim, se você tá atento, se você liga a tua antena emocional para isso, você vai conseguir entender isso aí que eu tô falando. Você vai conseguir chegar com outros olhos para essa pessoa que é uma pessoa problema e que é uma pessoa que você tem conflito, e você vai chegar e vai olhar para ela e vai começar a pensar assim, bom, deixa eu ver o que que essa pessoa deve estar pensando, deixa eu ver o que que essa pessoa deve estar sentindo, né? Que núcleo emocional inconsciente essa pessoa está expressando. Existe uma necessidade que essa pessoa está expressando aí. Ela está expressando sempre alguma necessidade, né? Sempre que o ser humano conflita com alguém, ele está expressando necessidade emocional. Sempre, né? Até quando a gente conflita de maneira racional, a gente quer isso. Quando a gente está tendo uma discussão muito racional, filosófica, enfim, a gente também está querendo validar nosso ponto de vista ou a gente está querendo evoluir os nossos conhecimentos, né? O nosso saber. Então, sempre existe um núcleo emocional, assim, quando existe um conflito. Sempre existe uma raiz emocional, sempre existe uma necessidade emocional. Se você consegue entender qual é essa necessidade, você consegue parar de alimentar a reação a essa necessidade. Então, por exemplo, as colegas ali que eu dei o exemplo podem perceber, por exemplo, que talvez se ela conversar com a outra colega e esclarecer alguma coisa, a colega se acalme um pouco. Enfim, ou se ela entender o porquê que a colega está pegando no pé dela, a colega talvez entenda que o jeito que ela fala não é pessoal, é o jeito que a pessoa sempre fala com todo mundo, e a pessoa achava que era com ela, ou seja, a pessoa achava que era pessoal, aquele tom de voz, aquela. Eu tenho muito, na nossa empresa ali, tem muitas pessoas que vieram de todas as partes do Brasil, né? E aí tem muito disso. O pessoal do Piauí, o pessoal do Nordeste lá, falam de um jeito mais incisivo. E o pessoal do Sul aqui, muitas vezes, fica um pouco assustado, acha que a pessoa tá falando de um jeito agressivo. E não é. A pessoa tá falando do jeito que ela fala, culturalmente, do jeito que o pessoal, né, do estado dela fala. Então, assim, você começa a pensar nas relações com outros olhares. Qual que é o olhar? Não é de reação. É um olhar de, opa, eu vou parar e vou tentar perceber o que está por trás desse comportamento. Eu vou tentar parar e vou tentar perceber o que essa pessoa está querendo me dizer. Eu vou tentar parar e perceber o que essa pessoa está dizendo emocionalmente que precisa. Eu vou tentar parar e perceber o que essa pessoa está demonstrando que precisa. Nesse meu caso, a pessoa precisava de validação. A pessoa precisava criar nela mesma um senso de autoaceitação. Esse senso de autoaceitação que ela precisava criar, ela estava achando que eu forneceria. Então, assim, não ia adiantar eu ficar discutindo sobre o preço da gasolina com essa pessoa. Não ia adiantar eu ficar discutindo quem sai primeiro, quem sai depois do almoço. Não ia ficar, enfim, vocês entenderam, não ia adiantar
ficar discutindo o galho e a folha, né? Se eu não sei o tronco da árvore. Então, o núcleo emocional é isso. Imagina que meu braço, né? O meu braço, ele tem aqui um ponto de onde saem os meus dedos, né? Assim como uma árvore, né? Se eu não tenho esse ponto aqui, ele não fixa a minha mão. E é a mesma coisa numa árvore. E nos comportamentos humanos é a mesma coisa, né? Tanto é que, se você for ver como que uma criança aprende, ela aprende com uma palavra, depois ela entende a lógica da palavra, ela entende e replica para a segunda, que foi o que a gente falou com a Márcia antes, né? A Márcia disse, eu entendi algumas coisas que aconteceram na minha vida, e agora, bom, eu disse para ela, bom, então você consegue agora replicar. É isso que acontece quando uma criança aprende a primeira palavra, ela replica, faz a segunda, a terceira, a quarta, e isso que acontece também nos nossos conflitos. O ser humano é muito complexo, mas se você olhar com muita precisão, você vê que por trás dessa complexidade, muitas vezes existe uma coisa muito binária, muito simples, né? Eu gosto de você, não gosto, eu quero, não quero. Existem coisas muito simples, né? Troncos que sustentam muito da complexidade que a gente tem e que, se você estiver olhando para as folhas, você nunca vai enxergar o tronco. Se você estiver olhando para os galhos, você nunca vai enxergar o tronco. Então, assim, você fica ali remoendo aquela coisa que aquela pessoa te falou,